vocês chegam aqui na consultoria achando que estão numa situação de expatriamento e na verdade é uma situação de imigração. E ao contrário também acontece. E tem aquela questão também da saída definitiva, saída temporária. E como é que funciona essa questão da tributação sobre as transferências de valores? Quem paga o imposto de renda sobre essas transferências de valores? E como fica a situação da tributação do expatriado, que é diferente da situação do imigrante? Bora ficar sabendo de tudo? Olá, eu sou a Cíntia, aqui é a contadora do imigrante. Se você é brasileiro e está vivendo por aí, esse é o canal. Hoje você vai entender de uma vez por todas se a sua situação é de saída definitiva, temporária, expatriado, imigrante, turista e quem é que paga o imposto sobre esse negócio todo aí. Vamos começar pela situação do expatriado. O expatriado é o brasileiro que trabalha em uma multinacional e é transferido para uma filial do exterior. Ele mantém o seu contrato CLT aqui no Brasil, mantém todos os direitos aqui no Brasil e vai para esse outro país com um visto próprio para esse tipo de situação de expatriamento. Então, não é porque você saiu do Brasil, saiu da sua pátria que você é um expatriado. Não. Você só é considerado expatriado, só entra na lei referente ao que a gente chama da lei do expatriamento, no momento em que você sai com um contrato de trabalho ainda válido no Brasil. Então, você trabalha para uma multinacional no Brasil e é convidado a ir trabalhar na filial do Canadá. Qual é a diferença da situação do expatriado para a situação do imigrante? O imigrante ele já se preparou para fazer a imigração. Ele já estudou os costumes daquele local, ou deveria. Ele já sabe qual é a língua que se fala naquele local, a cultura mais ou menos dali, e ele tem a vontade de ir para aquele local. O expatriado não. O expatriado está lá trabalhando na dele de boa e recebe uma proposta. Olha, vai pro Canadá que eu te pago o dobro, você vai ter ótimas condições de trabalho lá, nem é tão frio assim. E aí você diz, olha, é uma boa oportunidade pro meu currículo, blá blá blá, vou. E aí você vai. Quando você sai para ir lá para o Canadá, você não sabe se você vai se adaptar à cultura, você não sabe se você vai se adaptar aos seus colegas, se de repente não era melhor ter ficado no Brasil. Então você sai do Brasil com a situação de residente fiscal. E como é que fica o seu contrato de trabalho? Quando você entra na lei do expatriado, o seu FGTS, os seus direitos continuam sendo debitados na sua conta do seu contrato de trabalho no Brasil. Você continua tendo todos os direitos CLT. Só que o seu imposto de renda e o seu rendimento, né, o seu salário, é pago lá no Canadá ou em qualquer país que você tenha sido enviado para trabalhar. E como fica a tributação no Brasil? Então, enquanto você não tiver o ânimos definitivo, né, você saiu com um prazo certo. Vai lá trabalhar no Canadá por 3 anos. Isso quer dizer que os 3 anos que você estiver trabalhando lá, você tem que ser residente fiscal no Brasil, porque você tem um contrato de trabalho vinculando você ao Brasil? Não. Você pode sim sair como expatriado, fazer sua declaração de saída definitiva e a empresa continuar com seu contrato de trabalho válido e recolhendo seu FGTS e pagando para o INSS no Brasil sem problema. Assim como quando a gente sai do Brasil, faz a declaração de saída definitiva, pode continuar contribuindo com o FGTS a partir de uma guia facultativa de GPS, na sua situação de expatriado vai ser quase a mesma coisa. Entretanto, até você decidir se você vai ou se você fica, você continua sendo residente fiscal no Brasil. Primeiro mês de salário lá no Canadá, já tem que declarar carnê-leão no Brasil. Isso é um problema, porque se lá você paga 11% e aqui é 27,5%, a diferença vai estar lá bonitinha para você pagar no seu carnê-leão. Isso não é legal, não é mesmo? Mas tem o que fazer? Não. A não ser que você já queira sair como saída definitiva. Nesse caso, você vai utilizar como um imigrante normal. Você vai utilizar a sua comunicação de saída definitiva para avisar que você não vai pagar o imposto de renda para o Brasil. E quando for disponibilizado o próximo aplicativo da declaração de imposto de renda, a gente faz sua declaração de saída definitiva. Enquanto você não tiver certeza, declara através do carnê-leão, porque tá lá, ó, comprovado que você tá tendo rendimento no exterior, seu contrato de trabalho tá válido, a Receita Federal tá ligado. Estamos entendidos? Expatriado brasileiro que sai do Brasil com contrato de trabalho válido no Brasil, que se encaixa na lei que a gente chama de lei do expatriado. Imigrante arrumou suas coisas, se mandou por conta própria com a intenção de viver fora. Vamos entender agora a saída definitiva e a saída temporária. Saída temporária é quando você sai com o prazo certo para voltar. Quer dizer que você vai voltar? Não. É obrigatório voltar? Não. Mas você saiu sem a intenção
de ficar vivendo lá fora. Se ficar vivendo é uma coisa da vida que aconteceu. Então você sai temporariamente. Logo, enquanto você não tiver um ânimo definitivo de residência no exterior, você continua sendo residente fiscal no Brasil. Então você tem que declarar o imposto de renda para o Brasil dos seus rendimentos que você está tendo no exterior. Saída definitiva. Você saiu com ânimos de não retornar. Você já faz a sua declaração de saída ou pelo menos sua comunicação de saída definitiva, se você tiver certeza mesmo que não vai voltar, e pronto, partiu e já foi. Qual é a outra situação muito importante que vocês fazem muita confusão, mas não é pouca confusão não. Vocês fazem muita. Meu WhatsApp é aqui o tempo todo cheio desse tipo de mensagem, que é: Cíntia, enviei dinheiro para o Brasil, preciso pagar 33% do imposto de renda? Calma, você é residente fiscal, você não é? Quem paga o imposto, vamos lá, repete comigo. Quem paga o imposto de renda no Brasil é quem é residente fiscal no Brasil, ou se o serviço for prestado em território nacional. Se você fez a sua saída definitiva, tá morando no Japão e mandou 100 mil reais para sua irmã que vive no Brasil, quem é responsável por declarar de onde veio esse rendimento que brotou no CPF dela é a sua irmã, não é você que já fez a sua saída definitiva e tá morando lá no Japão feliz da vida. A gente vai ver na situação da sua irmã, que tá aqui no Brasil, como é que ela vai declarar esse recebimento do exterior. Você tem que se preocupar com a sua situação aí no Japão. O que é que a legislação fiscal aí no Japão diz? Como é que a situação aí, onde você é residente fiscal, é válida? Como é que acontece aí onde você está? Se você, no momento em que você não era residente fiscal, mandou um dinheiro para o Brasil, quem tem que se preocupar em declarar esse dinheiro é quem está no Brasil. É o CPF da pessoa que está aqui, que recebeu o dinheiro, que vai ficar com problema se não for declarado. Segunda coisa, exceto se a prestação do serviço tiver acontecido no Brasil. Aí o imposto é devido lá no Brasil. Por exemplo, recebimento de receita de aluguel. Você tem um apartamento lá no Brasil, alugou para o Airbnb ou alugou de qualquer outra forma, tá tendo rendimento com esse apartamento, 15% na cabeça. Prestou um serviço no Brasil, prestação de serviço, trabalho não assalariado, o que quer que seja, trabalho assalariado, qualquer coisa, 25% na cabeça. Porque o imposto é devido onde o serviço é prestado, regra básica do ISS. Funciona para o imposto de renda também. Ah, Cíntia, mas a minha situação não é essa. A minha situação é a seguinte: eu sou residente fiscal e estou mandando para minha irmã, estou mandando dinheiro para minha irmã que mora na Austrália. Ah, beleza? Ok, já sei que a legislação da Austrália, porque eu tive um cliente aqui que me falou que a legislação da Austrália com relação a essa questão de doação não é muito amigável, então presta atenção. No país onde você está, se você receber uma doação, essa doação é tributada, você tem que verificar aí a legislação fiscal do país onde você está vivendo para saber como é a tributação. Se você não é residente no Brasil, você não se preocupa com a Receita Federal, mas você se preocupa com a Receita Federal do país onde você está vivendo. Então, se você vai receber esse dinheiro da sua irmã que está no Brasil, aí você vai ver, aqui na Austrália eles tributam 40% de recebimento de doação. Aí você vê, né, como é que você vai fazer aí essa situação, porque a Austrália não é comigo. Mas o que é comigo é a situação da sua irmã que está te mandando esse dinheiro a partir do Brasil. Como é que fica essa situação dela tá enviando, ela residente fiscal, está enviando valores para o exterior? Porque assim, ela está enviando para o exterior. Para quem é que vai receber lá? Não interessa, a pessoa lá vai ter que se virar, porque a pessoa está recebendo dinheiro. Mas ela, por estar usando o CPF dela, tem que ter a responsabilidade fiscal dela também. Bora aqui no Perguntas e Respostas da Receita Federal, que inclusive tá aqui na descrição do vídeo. Aqui na descrição do vídeo também tem os nossos contatos, se você quiser fazer uma consultoria, se quiser conversar comigo. E aqui na descrição do vídeo, próximo assim da descrição do vídeo, um pouquinho em cima, tem um botãozinho que é curtir. É um legalzinho, assim, você vai lá, dá uma curtidinha nesse vídeo, porque esse vídeo tá cheio de informações muito importantes pra você. Não só esse vídeo, é esse canal, né? Porque tudo aqui foi feito para você, imigrante, para nós, imigrantes. Então, se inscreve, ativa o sininho e bora aqui pro Perguntas e Respostas. Então aqui a gente tem essa situação de remessa no exterior para manutenção de cônjuges e filhos. E aqui diz que as remessas para a cobertura desse tipo de despesa de manutenção de familiares no exterior, ela não é tributada. Entretanto, existem alguns detalhes que precisam ser observados. Para que essa remessa não seja tributada, esses familiares que estão vivendo no exterior não podem ter feito a declaração de saída definitiva. Aqui mesmo diz, independente do seu valor, desde que não se trate de rendimento auferido pelos favorecidos
ou que eles não tenham perdido a condição de residente ou domiciliado no país. Ou seja, seu filho foi estudar na Alemanha e ele decidiu fazer a declaração de saída definitiva do Brasil porque ele tem lá os rendimentos altos dele na Alemanha. Beleza. Aí você manda o dinheiro para ele e pensa, não vou ter tributação aqui no Brasil porque eu tô mandando pro meu filho, manutenção do meu filho, posso declarar isso na minha declaração de imposto de renda. Cuidado para não cair na malha por causa de uma besteira dessa. Se você declara na sua declaração de imposto de renda que enviou R$200 mil pro seu filho que tá na Alemanha como manutenção de dependente que vive no exterior e ele já fez a declaração de saída definitiva, malha fiscal. Exatamente. Olha lá a pendência aparecendo, notificaçãozinha da Receita Federal, coisa linda que a gente detesta. Mas é isso. Cuidado com essa situação aí, porque isso aí é muito fácil do sistema pegar, tá? E qual é o raciocínio para a não tributação dessa situação? O fato de que seria uma bitributação, né? Se você recebeu os dinheiros, você recebeu R$500 mil no mês, e aí você quer mandar R$200 mil pro seu filho, para sua esposa, e nessa transferência você também é tributado, porque você já foi tributado quando recebeu seu salário. Nessa transferência você também é tributado, você está sendo tributado 2 vezes. Quem mandou para a esposa é como se estivesse mandando para você mesmo. Você já pagou o imposto de renda quando você recebeu esse dinheiro. Vai pagar o imposto de renda novamente no momento de transferir? Não faz sentido. É por isso que funciona dessa forma. Próxima pergunta aqui, a gente vê remessa ao exterior para despesa com viagens. Sim, a despesa para turismo é tributada. Entretanto, você pode ver aqui que, olha só, até o limite de R$20 mil, de 1º de janeiro de 2023 a 31 de dezembro de 2024, o imposto é de 6%. Sobre o valor enviado. A partir de 1º de janeiro até 31 de dezembro de 2025, 7%. Então, assim, mandou menos do que R$20 mil, a tributação é essa aqui, certo? Exceto se for para fins educacionais. Aqui, olha, fins educativos, científicos ou culturais. E para despesas com educação exclusivamente, essa resposta está aqui, ó. Na questão 305, são tributáveis os valores pagos, creditados, empregados, entregues e remetidos ao exterior para fins educacionais, científicos ou culturais? Não, desde que sejam desprovidos de finalidade econômica, destinando-se à manutenção de pessoa física que estejam cumprindo o programa ou participando de evento no exterior de natureza educacional, científica ou cultural. E o que mais que a gente tem aqui? Entidades estrangeiras sem fins lucrativos, remessas para o exterior, se você quiser enviar para uma ONG. Remessa ao exterior para publicações, remessa ao exterior despesas com saúde, são tributáveis? Se você for fazer o tratamento médico no exterior, essa remessa para o exterior é tributável? Não. As remessas efetuadas por pessoa física residente no país para cobertura de despesa médica hospitalar com saúde no exterior, do remetente ou de seus dependentes não estão sujeitas à retenção na fonte do imposto de renda, muito pelo contrário. Você pode, além de não pagar a transferência, né, para poder enviar esse valor pro exterior, para fazer tratamentos médicos, todas essas notas fiscais que você tiver, todas as despesas que você tiver com tratamentos médicos no exterior, você pode deduzir da sua declaração de imposto de renda no Brasil. Guarda tudo bonitinho em uma pastinha e lança lá em deduções com saúde na sua declaração de imposto de renda. Remessa ao exterior doações, que é exatamente a situação de minha irmã vai me doar um valor aqui na Austrália. Já falei, a Austrália é meio complicada, mas enfim, você vê aí como é no país onde você vive. E sim, a doação é tributada, olha só. Os valores remetidos a título de doação a pessoa física ou jurídica, residentes ou domiciliados no exterior, sujeitam-se à incidência do imposto de renda à alíquota de 15% ou 25% na hipótese do beneficiário ser residente ou domiciliado em país ou dependência com tributação favorecida. Então você quer enviar uma doação para quem quer que seja no exterior. Se essa pessoa estiver em um paraíso fiscal, que é o tal da tributação favorecida, é 25% de imposto que tem que pagar para enviar essa doação. Se você está vivendo, se a pessoa para a qual você está enviando está vivendo em um país com tributação normal, 15%. E nós já falamos sobre herança 25% também, tá? Remessa efetuada por não residente no Brasil. São tributáveis os rendimentos, ganho de capital, demais proventos pagos, creditados, entrega por não residente no Brasil, a pessoa física ou jurídica residente ou domiciliado no exterior. Então veja bem, a pessoa já fez a sua saída definitiva, ou seja, ela já não é residente fiscal e ela está transferindo para uma pessoa que também não é residente fiscal, está no exterior. É como se você
fosse morar nos Estados Unidos e transferisse o dinheiro pro seu primo que também mora nos Estados Unidos, sendo que vocês dois não são residentes fiscais no Brasil. O que é que o Brasil tem a ver com isso? Bora ver aqui o que é que diz essa resposta. Os rendimentos originalmente recebidos pelo não residente podem ser tributados no Brasil se provierem de fontes brasileiras e houver alguma hipótese de incidência a título de pagamento efetuado a não residente. Então esse daqui é no caso de você receber o aluguel no Brasil, aí você tem que pagar os 15% do imposto de renda de aluguel no Brasil para sair com esse dinheiro do Brasil. Não é porque você está fazendo a transferência para o exterior para um não residente que você vai pagar o imposto. Você está pagando o imposto por ter recebido esse dinheiro no Brasil. O imposto incide sobre o rendimento e não sobre a transferência do valor, beleza? E é isso, eu acho que essas informações clarificam um pouco, né? Agora você sabe se você é imigrante ou se você é expatriado. Para de ficar caindo aí nessa conversa desses magos da internet dizendo você que está na situação de expatriado, saiu do Brasil, foi viver fora. Você vai dizer, calma minha filha, eu não sou expatriado não, eu não tenho contrato de trabalho no Brasil, não trabalho na multinacional, não vim trabalhar em filial. Eu sou imigrante, me respeita. Curte aqui esse vídeo se você gostou, compartilha com todo mundo que acha que é expatriado e na verdade é imigrante, ou com todo mundo que é imigrante e acha que é expatriado. Todo mundo tem que saber. E até a próxima. Tchau!